Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade vai anular a fidelidade de Deus? Esse versículo está em Romanos capítulo 3, versículo 3. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Hoje vamos meditar na palavra de Deus e dessa vez estamos no livro de Romanos. Esse versículo que acabei de ler está se referindo a um contexto no qual os judeus que residem em Roma estavam sendo repreendidos pelo apóstolo Paulo em sua carta, a carta que nós conhecemos como Carta aos Romanos. Nesse trecho da carta, ele está se referindo à jactância, ou seja, à soberba, à arrogância, o orgulho dos judeus, por eles serem judeus da tribo de Judá, descendentes de Jacó ou Israel e, consequentemente, descendentes de Isaque e Abraão. Eles se orgulhavam porque eles tinham diretamente da parte de Deus uma promessa. Da tribo deles viria o Salvador. Eles tinham muitos motivos para se sentirem exaltados, para se exaltarem, para se vangloriar. Outro motivo que eu posso mencionar aqui é que as Escrituras, em algumas traduções bíblicas, vai dizer os oráculos de Deus foram confiados aos judeus, ou seja, a lei de Deus, os ensinamentos, os escritos, o mandamento, a palavra de Deus estava na responsabilidade dos judeus. E eles se orgulhavam muito disso, a ponto de se tornarem soberbos, arrogantes. O apóstolo Paulo chamou a atenção deles. E nesse texto ali nós vemos também que ele questiona outras coisas e ele vai dizer que os judeus também, nem todos eles eram fiéis. Não sei se você sabe, mas os judeus naquela época, aqueles que eram altamente religiosos, eles achavam que Deus existia apenas para eles, para os judeus. Eles achavam que as outras nações não tinham o direito de ter Deus, que eles eram perdidos, que para eles não tinha salvação. Eles acreditavam que Deus, que a salvação era apenas para os judeus. E uma das coisas que o apóstolo Paulo explicou para ele em suas cartas, inclusive nessa carta aos Romanos, é sobre isso, que Deus não é apenas o Deus dos judeus, mas ele é Deus de toda a terra e Deus de todos os povos. Os judeus se jactanciavam, eles se vangloriavam, se orgulhavam disso também, mas Paulo chamou a atenção deles e mostrou que não era bem assim. Ele mostrou também que a lei, que eles tanto zelavam por ela a ponto de ignorar o amor pelo próximo, ele mostrou que a lei não estava acima de tudo e eles se vangloriavam da lei. Olha só aqui no início do versículo. O que importa se alguns deles foram infiéis? Por que ele escreveu isso aqui? O apóstolo Paulo estava mostrando para eles que, apesar de eles serem descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, apesar de eles terem recebido diretamente da parte de Deus a responsabilidade de cuidar da palavra, da lei e da tribo deles ali, daquela geração, daquela descendência, viria o Salvador de toda a humanidade. Mesmo assim, eles estavam sujeitos ao pecado. Eles eram como qualquer outro ser humano dessa terra, assim como eu, assim como você. Eles também pecaram e ainda mais, muitos deles foram infiéis, não foram fiéis à aliança de Deus. E é por isso que a nação de Israel foi levada para o cativeiro e também a nação de Judá, porque eles quebraram a sua aliança com Deus. Eles não eram fiéis nos mandamentos de Deus. Eles não tinham a fidelidade e o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor por Deus em seus corações. E nesse trecho aqui, o apóstolo Paulo faz essa questão: o que importa se alguns deles foram infiéis?
E aqui nós podemos tirar uma reflexão para as nossas vidas. Quando eu li esse versículo, eu pensei, essa palavra pode ajudar muita gente, pois o assunto que vou falar aqui, com certeza acontece e já aconteceu em muitas igrejas. Eu estou falando sobre a infidelidade dos cristãos, a infidelidade das pessoas que se dizem ser de Deus ou serem cristãs, servirem ao Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que as pessoas estão sujeitas ao pecado e ninguém é perfeito, até mesmo o mais santo, o mais perfeito, o mais puro, aquele que mais tem intimidade com Deus. Essa pessoa que você conhece, que tem muita intimidade com Deus, que é a pessoa que você tem como maior referência de cristão, que dá um maior e melhor testemunho de uma pessoa cristã e temente a Deus. Essa pessoa está sujeita a cometer erros, se envolver com pecados até mesmo de escândalo. Nós precisamos entender isso. Todos nós estamos sujeitos a pecar. E se essas pessoas vierem a pecar, como por exemplo, nesse exemplo que eu dei, pessoas que são muito usadas por Deus, que são um grande exemplo em nossas vidas. Se essas pessoas vierem a pecar, a vida continua. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que deixam de frequentar as suas igrejas e até mesmo deixam de servir a Deus porque os seus líderes cometeram erros. Desde erros mais simples aos erros mais escandalosos. Tem pessoas que saem da igreja porque um pregador, ou um pastor, ou uma pastora, ou outro líder qualquer, ele mencionou alguma palavra que estava contrária à Bíblia, ou cometeu algum erro no altar, ou falou alguma coisa que lhe ofendeu, até mesmo fora do altar, durante algum ministério, em alguma reunião ou outro evento da igreja. Tem pessoas que deixam de ir na igreja porque o seu pastor não lhe cumprimentou. Eu já ouvi falar também de pessoas que deixaram de ir à igreja ou ficaram magoadas porque o pastor não foi lhe fazer uma visita na sua casa. Meu irmão e minha irmã, todos estão sujeitos ao erro. Não vamos questionar aqui a intenção, se os erros foram cometidos propositalmente ou acidentalmente. Cabe a Deus julgá-los. Mas a mensagem que eu quero trazer para você aqui nesse momento é a seguinte: não deixe de seguir o seu caminho por causa da falha dos seres humanos. Não deixe de buscar a face de Deus. Não deixe de servir ao Senhor Jesus. Não deixe de exercer o seu chamado, o seu ministério, por causa das falhas ou da falha de seus líderes. Não faça isso. É claro que, dependendo do erro que ocorrer aonde você congrega, aonde você frequenta, dependendo do erro da liderança, não dá para ficar debaixo da liderança, da cobertura espiritual de um líder que está na prática de determinados pecados. Aí não dá, mas tem erros que são relevantes, tem erros que não são intencionais, que são acidentais e são comuns. E a pessoa carece apenas de um reconhecimento para não praticar mais esse erro. E dependendo do erro, que não foi intencional, essa pessoa nem mais vai praticá-lo, porque não faz parte do seu caráter, não faz parte da sua essência. Nós precisamos olhar para Cristo, assim como ali naquela história relatada na Bíblia, onde os discípulos estavam no barco e Jesus foi até eles em alta madrugada. Ele foi caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus veio sobre as águas e os discípulos ficaram com medo, achando que poderia ser um fantasma, um espírito. Então Pedro falou para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me que vá até ti sobre as águas. E Jesus falou com Pedro: venha, Pedro. Então Pedro foi, ele saiu do barco, ele pisou sobre o mar, como se estivesse pisando em solo
rígido, em solo firme. E ele foi caminhando até Jesus. Porém, por causa da agitação das águas, ele olhou para as ondas e começou a afundar. Aquilo ali influenciou a fé dele. E por que eu sei que aquilo ali influenciou a fé dele? Porque Jesus repreendeu a Pedro, homem de pequena fé. Pedro, naquele momento, pediu socorro para Jesus e Jesus lhe segurou pela mão, repreendendo a ele, homem de pequena fé. Assim pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Você está olhando para Jesus. Está olhando para Jesus através da palavra. Você lê a palavra todos os dias. Você ora e busca a Deus diariamente. Está ali percebendo um crescimento, uma edificação espiritual na sua vida. Até que, de repente, acontece um escândalo na sua igreja. Ou um líder seu comete uma falha, ou um amigo seu, um colega de igreja ou de ministério, comete algum erro que lhe deixa ofendido. Então você fica tão ofendido a ponto de parar de ir na igreja ou parar de exercer o ministério. Às vezes você sai do ministério porque alguém te ofendeu. Às vezes você abandona a igreja e, pior ainda, se abandonasse a igreja e procurasse outra, continuando buscar a face de Deus, cultuando a Deus em comunhão com os irmãos, ainda era menos ruim. O problema é quando a pessoa abandona a igreja e abandona ao Senhor Jesus Cristo. Isso é um sinal de que a sua fé está comprometida. Não podemos fazer assim. Nós precisamos olhar para o nosso autor e consumador. O autor e consumador da nossa fé. Portanto, eu te digo, se você está nessa situação, se você frequenta um lugar onde está passando por turbulência, a sua liderança está cometendo erros, a sua liderança está gerando incômodo, um dos conselhos que eu te dou é ore. Ore pela sua liderança, porque o Espírito de Deus, ele tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O segundo conselho que te dou é: olhe para o Senhor e não pare de buscá-lo, independente se você vai continuar no lugar que você está ou não. Não pare de buscar a Deus diariamente, não pare de orar, não pare de ler e meditar na palavra diariamente, não pare de jejuar. Busque ao Senhor constantemente, independente do que aconteça em sua vida. Jesus Cristo falou que as pessoas que escutam a palavra dele e as praticam, que vivem a palavra, elas são comparadas com o homem prudente, o homem sábio, que quando ele foi construir a sua casa, ele cavou e cavou e cavou até encontrar a rocha. E ali, em cima da rocha, ele construiu o alicerce da sua casa. Isso significa que o verdadeiro cristão, ele está alicerçado em Jesus Cristo. Ele está alicerçado na palavra de Deus. Nessa comparação que Jesus faz, ele diz que esse homem sábio que constrói a casa sobre o alicerce, o seu alicerce de sua casa, sobre a rocha, quando vem as fortes tempestades, os fortes ventos e batem contra as paredes daquela casa, quando vem as fortes enxurradas, eles batem contra aquela casa, mas essa casa não é derrubada, ela prevalece, ela fica firme. E por quê? Porque o homem, o dono daquela casa, era sábio, ele era prudente e edificou o alicerce daquela casa sobre a rocha. Portanto, seja prudente, seja sábio, firme-se na rocha que é Jesus. Você está firmado em Jesus Cristo. Você não está firmado em seu pastor. Você não está firmado na sua pastora. Você não está firmado no pregador ou na pregadora. Você não está firmado no homem ou na mulher. Você está firmado em Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E para você ter acesso a essa rocha onde você vai construir o seu alicerce, você precisa ler diariamente a palavra, meditar nessa palavra que você lê diariamente e praticar aquilo que está escrito nela. Dessa forma, você está firmando o seu alicerce sobre a rocha. E fica a dica, o conselho: jamais abandone o Senhor por causa do erro de sua liderança. Em Romanos 3,3 está escrito: o que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade vai anular a fidelidade de Deus? Então fique com essa reflexão. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por mais uma oportunidade de estar lendo e meditando e refletindo na tua palavra. Pai, nós pedimos a ti, Pai, que o Senhor venha nos firmar na rocha que é Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Tira, meu Pai, da nossa vida, meu Deus, tudo aquilo que esfria a nossa fé, tudo aquilo, meu Pai, que nos distrai neste mundo, Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor venha falar conosco diariamente, através da palavra, meu Pai. Deus querido, coloque em nós desejo, ânimo e disposição para estar lendo a palavra do Senhor todos os dias e meditando nela. E que o Senhor aumente em nós o temor do Senhor para que nós venhamos praticar aquilo que nós lemos na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Deus querido, não nos deixa cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal. Nos dê, meu Pai, sabedoria, estratégias, força, meu Pai, para resistir às tentações do diabo, para resistir às tentações desse mundo, para resistir, meu Deus, aos desejos pecaminosos da nossa carne. E que nós venhamos, meu Pai, vencer toda provação, toda tribulação, e que nós sejamos aprovados. Pai querido, eu te peço, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo, se está passando por problemas, meu Deus, na igreja, no lugar onde ela frequenta, seja com o pastor ou a pastora, com o líder, no ministério, com o irmão da igreja, um amigo de igreja, que o Senhor venha, meu Deus, solucionar os problemas. Dê a eles, meu Pai, sabedoria para solucionar, superar os problemas e as dificuldades. Que venha, meu Deus, prevalecer o amor, a humildade e o perdão, meu Deus, conforme a tua palavra nos ensina. Que o Senhor venha, meu Pai, repreender todo espírito maligno que esteja provocando divisão neste lugar. E que o Senhor venha curar os corações ofendidos, feridos e magoados, para que eles venham também liberar o perdão, meu Pai. Que haja perdão neste lugar, que haja reconciliação, que o Senhor venha, meu Deus, repreender a discórdia, a inimizade, meu Deus, a contenda, a divisão, e que venha prevalecer a união, a paz, o amor e a comunhão do Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo, te pedimos perdão, meu Pai, pelos nossos pecados e, acima de tudo, meu Pai, seja feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe com um irmão que esteja precisando. Talvez você conheça alguém que está passando ou passou por esse problema, e essa mensagem com certeza vai ajudar essa pessoa. Se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Se quiser receber versículos bíblicos, devocionais diariamente e também os vídeos que posto aqui no canal, acesse o link que vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários aqui na plataforma do YouTube. Então ficamos por aqui com mais uma mensagem e reflexão da Palavra de Deus. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.